Olá, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade à programação do 13º Seminário de Educação e o 8º Colóquio de Pesquisa, hoje, quarta-feira, 27 de outubro, das 15h30 às 17h30, horário de Mato Grosso do Sul, ocorre o minicurso de número 3, intitulado Educação do Campo e Movimentos Sociais, contribuição de Paulo Freire para as práticas pedagógicas. A gente vai ter o prazer de conversar um pouquinho sobre essas questões com o professor doutor Reginaldo Anselmo, que é vinculado à EMF do Campo, professor Hermínio Pagotto, localizada no assentamento Bela Vista, no município de Araraquara, estado de São Paulo. Inicialmente, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Reginaldo, mas depois, Reginaldo, você também fique à vontade, né, para ir destacando alguns aspectos da sua trajetória, tá? Só vou mesmo ler algumas questões que constam no Lattes do professor Reginaldo, tá bom, pessoal? Reginaldo Anselmo Teixeira, não tem o D, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara, e mestrado em Educação Escolar por essa mesma universidade, campus de Araraquara. Possui também doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, campus de Marília. É professor da Prefeitura Municipal de Araraquara desde 2003, um colega, né, uma pessoa muito querida e um militante, né, eu acho que eu posso dizer assim, por uma educação pública, laica, né, de qualidade, inclusiva, todas as premissas que, inclusive, nós enunciamos quando da organização e apresentação do nosso seminário, tá bom? Dos nossos eventos. Então, desde já, seja bem-vindo, professor Reginaldo, fique à vontade, e a gente segue, então, e eu passo a palavra para você. Agnes, muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras tão agradáveis, né? Você é sempre uma pessoa muito gentil, além de uma brilhante profissional, que eu tenho um orgulho imenso de ter como amiga. E posso dizer isso porque são muitos anos de vida junta aí, né? De caminhada compartilhada, mesmo de quando estamos longe, a gente está sempre atualizando o que estamos fazendo e se inteirando um da vida do outro. Então, uma grande companheira de caminhada. Muito bom revê-la. E fico agradecido pelo convite. Da questão da formação, né, como a Agnes disse, recentemente, a última formação que você viu lá, que eu não atualizei o Lattes ainda até hoje, né, foi o doutorado que eu concluí agora em 2019. Dentro do tema geral do que se propõe, né, e eu gostei muito quando eu li, quando você me mandou a documentação, e eu vi lá, né, pensamento dentro do 13º Seminário e do 8º Colóquio de Pesquisa, a questão do pensamento de Paulo Freire para a educação versus os projetos de Brasil na atualidade. O que defendemos? E aí eu entendi porque você me convidou. Porque a gente está justamente na contramão daquilo que está sendo pregoado, defendido, né? Com relação às escolas, com relação à educação, com relação aos professores, com relação principalmente à educação dos povos rurais. É completamente na contramão. Então, é uma experiência que vale a pena ser registrada. E aí dentro, né, a professora Agnes disse o tema do minicurso, né, que foi proposto quando foi feito o convite há um tempo atrás para a participação de hoje. E eu acabei, dentro quando eu estava montando a apresentação, eu acabei dando um outro nome, mas é o nome da minha apresentação, né? Que é a mesma coisa que o nome do minicurso. Eu não consigo daqui, por conta da minha inabilidade com a tecnologia, eu não consigo, falei para a Agnes que eu não consigo, isso, Agnes, eu não consigo fazer as duas coisas, e aí, se você puder fazer isso, eu vou agradecer imensamente. Então, por favor. Então, eu pensei, né, no Paulo Freire e na educação do campo, e contar um pouquinho da experiência
aqui da nossa escola do campo, do assentamento Bela Vista, localizado em Araraquara. Como fui apresentado, sou o Reginaldo, e aí meu e-mail está à disposição para contatos. Passa para mim, por favor, Agnes. Eu vou falar, então, eu vou começar assim, contextualizando quem eu sou, né? Quem é a educação do campo, quem é o lugar, onde é o lugar que eu moro, e aí a gente vai falar da perspectiva de Paulo Freire, porque não pensei em vir para falar sobre Paulo Freire, sobre teoria freiriana. Acho que esse colóquio, pelo que eu vi da programação, tem professores ali, eméritos, que dão conta, né, de, durante a programação, fazer essa experiência de falar do Paulo Freire, que é vasta e imensa. Eu pensei em falar de Paulo Freire através de práticas pedagógicas, né? Então, a minha narrativa ela vai se dar no sentido de apresentar, fazer essa apresentação, né, onde eu estou, para onde eu vou, quem eu sou, e na sequência a gente vai mostrar, e eu preferi trazer fotos, imagens e falar a partir delas. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar alguns slides rapidamente, contando um pouquinho da questão da educação do campo, e depois vou me ater nas fotografias para a gente falar das práticas pedagógicas. Pensei em falar, e quem tiver perguntas pode colocar no chat. A professora Agnes gentilmente se prontificou em registrar, e aí a gente abre um bloco de perguntas no final da fala. Se a Agnes perceber que é uma pergunta que vale a pena ser respondida naquele momento, aí, por favor, me avise, Agnes, que a gente já prontamente responde. Se não, a gente deixa no final e faz um bloco de respostas, tá? Então, por favor, a apresentação que a professora Agnes já fez, e aí uma coisa que vale a pena frisar é esse último tópico, que além de doutor em educação, né, pela uma das universidades mais conceituadas do país, e agora a gente está vendo que não só do país, né, como é a Unesp, também e principalmente sou filho de assentado da Reforma Agrária, lugar onde eu moro desde os 12 anos de idade. Acho que é interessante falar para mostrar o meu lugar de fala, né? Da onde fala esse pesquisador, esse professor da escola daqui da comunidade, já há 20, entrei em 2003 na prefeitura, mas estou no estado desde 2001. Então já vai aí para 20, 21 anos de trajetória aqui dentro do assentamento fazendo educação do campo. Você passa para mim, Agnes, por favor? Bom, da onde eu falo, né? Quem é o Reginaldo? E aí o Reginaldo, ele mora no assentamento Bela Vista do Chibarro, aqui em Araraquara. Esse lugar é um espaço de reforma agrária que já foi uma grande usina de cana-de-açúcar, que era dividida em pequenas glebas, pequenas, né? Pequenas entre aspas, né? São centenas de milhares de alqueires por colônias. Então, em cada região, como ligava cidades, né? Interligavam cidades distintas aqui da região, São Carlos e Baté, né? Era um grande latifúndio. A forma que o proprietário encontrava de administrar era através de colônias. E aqui é a colônia da Fazenda Bela Vista. Um grande império que se inicia no finalzinho do 19, comecinho do 20, se estende em grande apogeu até a metade do século 20, e com as reformas do campo, a urbanização do Brasil, né, o processo de modernização da agricultura implementado a partir de 1950, as adequações nesse espaço rural faz com que o grande proprietário de terras adquira dívidas trabalhistas já. E vamos desembocar lá no final da década de 60, no fato de que a Caixa Econômica Federal vem e pega, então, uma parte desse conglomerado, né? 2/10 desse grande conglomerado, que é a Fazenda Bela Vista, e desapropria por falta de pagamento de impostos e de questões trabalhistas. Bom, como eu coloquei aí na apresentação, a
a terra fica, mesmo sendo desapropriada pelo governo e tudo mais, ela fica improdutiva e fica aqui durante toda a década de 70 e de 80, e o usineiro continuando plantando como se nada tivesse acontecendo, porque não tinha fiscalização, né? E aí isso exige que, com a abertura política da década de 80, haja ocupação da terra, né? A mobilização dos movimentos, né, frente à abertura política, né, do fim da ditadura, se organizam, e nesse momento minha família vem com mais 175 famílias e ocupam essa fazenda que vai originar o assentamento Bela Vista. Passa, por favor, né? Aí a colônia que eu falei para vocês, uma Bela Vista, né? Essa foto foi tirada pelo pessoal do Clube de Aeromodelismo, que está na rede social. Moro ali embaixo. Nessa colônia são em torno de 160, 150, 160 casas. E era onde, no sistema de colonato, no sistema de, né, os proprietários da usina, que depois foi para um grupo internacional, hoje é da Raizen, né? Destruíram todas as outras agrovilas, todas as outras seções, eram mais de 12 como essa, com mais de 100 e tantas casas. E só resta essa, né? Porque todo o restante da fazenda já foi vendido, hoje é de um grupo empresarial internacional, e só fica as terras do assentamento Bela Vista, que tem 176 lotes agrícolas de 16 hectares. É uma grande extensão de terra também. Pode passar, por favor, né? Essa é de 1950, na época, né? Aquela ali que eu mostrei, a gente mostrou, é atual. E essa é da década de 50 ainda, no grande apogeu ainda, está ali, né? Eu gosto muito de mostrar essa foto. Aqui está a escola no meio da colônia, né? A foto que a gente tirou aérea foi lá debaixo da minha casa, que é a penúltima rua. Mas olha o tanto de casas, né? O salão, a gente usa como salão de festas e tal. As casas, né? Aqui era a hotelaria da vila. Pode passar, Agnes, por favor. Aí um pouco do cotidiano, né? Uma perspectiva mais de dentro mesmo, lá de dentro da agrovila, fotinhas para vocês verem como é o estilo da casa, né? Você vê que a gente já foi trocando janela, que elas eram de madeira e tal, né? E elas são centenárias. E aí vem o telefone, né? Quando chegou o orelhão, o progresso chegando na zona rural. Pode passar, por favor. Esse é o casarão da Bela Vista, o casarão aqui onde morava. Não morava, né? Porque ele circulava dentro da propriedade e dentro das várias colônias que ele tinha. E esse é um casarão que foi construído pelo coronel, ainda do Barão do Café, antes disso aqui virar usina, e que foi sendo mantido e está em pé até hoje. Está em processo de reforma, né? Nosso grande sonho é transformá-lo no Museu do Trabalhador Rural. Enfim, há diversos projetos, diversos olhares sobre ele, né? A gente espera que logo ele seja reformado. Pode passar. Campo de futebol, enfim, né? Pode passar. Só para a gente dar uma conhecidinha do lugar aqui. E chegamos na MF do Campo, professor Emílio Pagotto. Se vocês olharem bem a imagem, vocês vão ver que ela tem dois nomes, né? Gravado em relevo na parede está Grupo Escolar Comendador Pedro Morgante. Esse foi o nome que ela ganhou em 1942, quando ela foi construída, em homenagem ao grande comendador Pedro Morgante, que era o dono da usina Tamoio. Ela foi inaugurada um ano depois da morte dele pelo filho dele, o Hélio Morgante. Leva o nome dele hoje, né? Então, com esse processo enfim, desde a década de 40, tudo, ela foi trocando de nome, e hoje ela chama EMF, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Campo, professor Emílio Pagotto, que foi uma escolha simplesmente política, institucional, né? Não vou falar institucional, lá da prefeitura. Mas o Emílio Pagotto foi um professor aqui de Araraquara. Mas não tem nada a ver com a questão da terra, né? Pode passar.
A gente tem... Vale ressaltar, antes de eu entrar nessa parte, que durante o mestrado eu estudei o histórico dessa escola através dos documentos de 1942 a 1988. Essa é a minha dissertação de mestrado. E durante o doutorado eu aprofundo mais a discussão, contando a história das escolas rurais aqui da região de Araraquara. Dizendo isso porque a minha prática de pesquisa está intimamente ligada ao universo onde eu estou mergulhado. Bom, a educação, né, do campo, ela deve ser vista a partir de uma perspectiva dos movimentos sociais. Até então, até a década de 90, de 1990, você falava de educação rural, de ensino rural, de uma outra terminologia para se referir às instituições de ensino localizadas na zona rural. E a partir de 1990, a partir da construção da teia, né, dos movimentos sociais, os ligados à terra, os urbanos, mas principalmente os movimentos sociais de luta pela terra, que estão se organizando no Brasil há muito tempo, né? Desde que chegou o português, se a gente for falar, né? Se a gente for fazer uma análise mais profunda. Mas a gente pode sistematizar, né? As pesquisas mostram bastante que a organização, desde a década de 60, né, das ligas camponesas, como um dos primeiros movimentos de organização do campo. Então, durante 3 décadas, a gente há essa efervescência de movimentos sociais do campo, que vão culminar na década de 90 com a criação das escolas do campo, enquanto escolas institucionais, escola para os povos do campo, né? Então, foi isso que está escrito no slide. Eu não estou lendo, eu estou falando de acordo com o que eu fui escrevendo, né? E a premissa é o rompimento com o imperialismo, com o latifúndio, com o modo de produção capitalista. Enfim, a discussão, ela que permeia essa discussão de escola do campo, ela é bem socialista, né? Ela é bem revolucionária. Os princípios, né, se tornam os princípios que permanecem atuais na proposta de educação do MST. Separei aqui esse livro, deve ter aí na biblioteca de vocês, se não tem, é fácil adquirir, mas é a Pedagogia do Movimento Sem Terra, da professora Roseli Salete Caldart, da professora Roseli Caldart. Pode passar, por favor. A Pedagogia do Movimento Social está bem estudada, tem professor Roseli Caldart, professora Mônica Molina, tem muitos estudiosos que estão debruçados, né, que durante a formação do MST e até hoje estudam o processo educacional, econômico, político, né, do movimento social, mas não tem só o MST de movimento social, você tem centenas no Brasil. Estava lendo recentemente, eu falava dezenas, agora eu falo centenas. Você tem centenas de movimentos ligados à terra, né? A FETRAF, a CONTAG, você tem inúmeros movimentos que são ligados à questão da permanência do trabalhador rural na terra, né? Isso tem início lá na Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, uma luta, né? Porque até então se falava de educação rural, mas era uma educação urbanocêntrica que era aplicada no meio rural, sempre tendo como pano de fundo o rural como um lugar do atraso, se não for o lugar do latifúndio, da grande máquina, do grande empreendimento, né? Se não for esse espaço, o outro espaço do rural, que é o espaço onde está a agricultura familiar, as pessoas, né? Não as máquinas, nesse espaço sempre foi visto como uma educação de atraso, a escolinha cair nos pedaços, era esse a discussão que se tinha o abandono, a professora que tinha que fazer merenda, ao mesmo tempo ela era tudo ali dentro da escola, enfim. Rompe com essa ideia, né? É uma educação ligada à emancipação humana, uma educação que valoriza o espaço do rural como um espaço de resistência do trabalhador que quer ficar no campo trabalhando e produzindo, né? E as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, por que eu estou falando isso? Eu vou sair dessa parte chata de falar para vocês de lei, não é isso a minha ideia. Mas eu precisava falar de que ponto de vista eu falo.
né? Então, essas diretrizes vocês vão encontrar, opa, é no outro, nesse outro livro aqui, que é Por uma Educação Base, Por uma Educação do Campo, do professor Miguel Arroio, da Roseli Caldari e da Mônica Molina. A professora Agnes certamente tem esse livro. Lá vocês vão encontrar esse mapeamento aí desse histórico da luta pela terra, né? O que é a proposta do movimento social e tal. Eu quero mostrar isso na prática para vocês, por isso que eu não preparei uma aula teórica falando dos pressupostos dos movimentos sociais. Não? A gente pode pensar numa outra situação para falar isso, mas nesse momento eu gostaria de falar mais a partir das práticas desenvolvidas. Por favor, Agnes, você passa para mim. Bom, o que tem na escola do campo? Os conhecimentos universais, que é o ler, escrever, contar, aquilo que tem para todo mundo, né? Que não é só da escola do campo, que é o universal, por isso que eu coloquei como conhecimentos universais, é o universal. Isso, né, porque as crianças vão prestar vestibular, se elas quiserem ir embora, elas vão fazer provas, elas vão fazer avaliações aqui, né, no estado de São Paulo, a gente passa por avaliações municipais, avaliações estaduais, né, se tem avaliações aí o tempo inteiro, então tem que acompanhar o mesmo, né? O diferente aí é a forma de ensinar, né? A forma, primeiro, de esse pressuposto do que se vê do campo, né, isso muda-se, é uma escola que está, escola do campo, no campo, do campo. Ela parte dos pressupostos daqueles que estão imersos naquela realidade. Tem aí por trás, né, da teoria o Paulo Freire, né, o nosso querido Paulo Freire. Mais do que nunca se precisa falar, escrever sobre, falar sobre Paulo Freire. Pistrac, Macarenco, né? Enfim, educadores que falam de uma educação libertadora, né? Porque mais importante do que saber que a babá, né, aquela coisa lá, é saber interpretar a sua realidade, de forma que você pode transformá-la. Isso é uma das coisas que o Paulo Freire mais, né? E aí essa capacidade de transformar a realidade você precisa conhecer, então tem que ser uma escola que né, te propicie a esse ambiente. O respeito à trajetória dos pais, no caso, os pais, os agricultores, né? A história de luta pela terra, isso deve estar presente no interior dessa escola, né? Ele deve ser um recurso pedagógico importante. Por isso que vocês vão ver, quando eu mostrar fotografias, que o processo das místicas, das marchas, das ocupações, da reivindicação, ele é muito presente como prática pedagógica de uma escola do campo. Ele deve ser presente, né? Nada foi nos dado. Tudo que temos de direito, ainda temos um pouco, né? Tudo que temos de direito foi conquistado a duras penas, né? A valorização do campo, né, a utilização dos espaços do assentamento, o lote dos pais, então são 16 hectares, são 17 hectares, são 6 alqueires e meio. O plantio, o momento de plantar, o momento da colheita, o momento da comercialização, tudo isso deve e é utilizado pela Escola do Campo como recurso pedagógico. Ela destaca, ela é a dialética da aprendizagem, no sentido do trabalho como um agente educativo, né? O mundo dos pais desses alunos, os avós, os tios, deve ser utilizado como recurso pedagógico dentro do processo de ensino-aprendizagem. Eu não sei a formação, porque quando eu olhei a lista de vocês, dos participantes lá quando eu recebi o e-mail de confirmação, não tinha formação, né? Mas eu imagino que deva ser no universo da educação. E aí vocês estão entendendo, a questão não é conteúdo diferente, a questão é a forma de ensinar. Pedagogia freiriana dos movimentos sociais, essa pedagogia é que é a diferença, né? Que deveria ser utilizada também nos espaços urbanos, porque precisam ser transformados também, as pessoas precisam ter consciência de classe, consciência, enfim. Pode passar para mim, por favor, Agnes. Então, fixar o homem no campo, né? Porque hoje em dia, é isso que eu falei, ficar no campo
é um processo de resistência, gente. Né? Nós somos sempre impelidos ao êxodo. Ainda há, e agora com os slogans, né, o agro se apropriando da nossa alma, da nossa mente. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. É isso que eles... Né? Você não cansa de ver em todos os canais falando isso. Né? Quem é o agro? O agro não são pessoas no campo. O agro são máquinas, são empregados. Né? Não são pessoas que estão ali subsistindo, com a sua cultura, com o seu pedaço de terra dentro de um processo de comercialização, né, incluídos dentro do sistema produtivo, né, porque o latifúndio não mata a fome do povo. Quem mata a fome do povo é a agricultura familiar. Os dados, vocês digitarem em qualquer site né, do IBGE, qualquer IPE, qualquer site sério, qualquer instituto comprova isso. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem acompanhado via no PEDOR, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural, essa discussão, né? Chega a mais de 90% da comida que a gente come não vem do latifúndio. E então ficar no campo produzindo comida é uma questão de resistência, né? Senão a gente vai comprar de fora, como a gente faz com tudo, né? A gente cada dia fazendo mais, né? Exporta e depois compra de volta. É o rompimento com a hegemonia do capitalismo agrário, que é isso mesmo que eu falei, né? E a discussão, a professora Agnes está aí com vocês, ela é uma expoente dentro dessa questão do ruralismo, né, de estudar como que foi esse pensamento sobre o universo rural. Mas a gente, que vai na perspectiva da educação do campo, a gente vai num outro olhar, né, rompendo com essa hegemonia de pensamento. Alguém disse no chat que justamente na TV diz que o agro é a questão do trabalhador, e é justamente por isso que eu disse, né, que ocupa a nossa mente, a nossa alma. A gente não vê perspectiva de pensar diferente daquilo, parece que aquilo, a forma como colocam as imagens, né, a propaganda, realmente nos induz a pensar que o agro é alimento, que o agro é gente no campo, que o agro é dignidade. Não, o agro é veneno, o agro é costura extensiva, o agro não tem animais, o agro não tem... Né, é aquela costura intensiva de um produto só, ou é só eucalipto, ou é só cana... exatamente, transmitem essa hegemonia de que tudo isso é belo, de que tudo isso, né? Mas a gente vai na contramão, né? A gente vai na contramão disso. Educação possibilita a inclusão das crianças no processo de luta, né? E aí vocês vão ver nas imagens, né? As crianças se reivindicam sempre tendo voz dentro do processo educacional para poder dizer aquilo que precisa ser mudado, inclusive dentro da própria escola. E aí a gente tem que ver a educação do campo, e aí eu estou finalizando a parte teórica. Essa educação do campo, no caso aqui de Araraquara, ela vem de uma luta social, né? A gente desde lá, a Agnes me apresentou também, além de professor, como militante, por isso, né? Sou muito impregnado daquilo que eu escrevo também. E desde a virada da década de 90 para o ano 2000, que a gente vem reivindicando a manutenção das escolas rurais de Araraquara. E a única forma de mantê-las, as 3 escolas do campo, que são de Araraquara e aqui da nossa regiãozinha, mas que atendem Araraquara, prioritariamente, e o distrito de Bueno de Andrade aqui do lado, essas 3 escolas sobreviveram, e lá no doutorado, quando eu disse para vocês que eu estava estudando a questão rural, era justamente isso, né? Mostrar lá, num universo, em menos de 20 anos, a gente tinha 42 escolas rurais em Araraquara, que funcionavam. Menos de 20 anos depois, você tem apenas 3. E aí só não fecham essas 3 por causa da luta social. A gente foi ocupar a prefeitura, a gente foi, quando se falou em fechar a escola aqui do assentamento, escola pública, e transportar os alunos para a cidade, dentro da questão do nucleamento, né, do fechamento das escolas rurais. Os nossos pais, e eu já era, na época, um estudante de pedagogia, então, reivindicando, junto à prefeitura, a construção de um programa de escola do campo, e participei ativamente, e isso eu conto lá durante a tese de doutorado, né? Um processo que valeu a pena ser historicizado. Então é isso. E aí, quando ela vira luta, ela deixa de ser luta, porque aí o Estado, a prefeitura, no nosso caso aqui, a prefeitura acampa e constrói a escola, como que o movimento social continua conseguindo, de uma certa forma, intervir dentro da escola?
Como? O que garante isso? Bom, depois de muita observação, muita prática, são 21 anos de sala de aula, mais questão de movimento social e muito mais de leitura, agora no processo de pós-graduação, de se aprofundar nesse universo, né? A gente consegue perceber que é simplesmente por conta do quê? Da participação da comunidade nos conselhos escolares, né? A participação ativa na construção da proposta pedagógica da instituição. Porque o PPP, o Projeto Político Pedagógico, não sei como chama aí no Mato Grosso, aqui é aquele documento central que diz, né, como que a escola vai funcionar. Em alguns municípios você refaz ele de 2 em 2 anos, o nosso é de 2 em 2. Você coloca ali os projetos da escola, né? O que a escola tem que alcançar como meta educacional dentro daquele período. Então, se é documentado, se é referendado pelo Conselho de Escola, pela participação dos pais, está dizendo que sim, é PPP, isso mesmo. E aí, se isso é referendado pelo Conselho, pelos pais, por uma participação ativa, então cumpra-se. Então, nenhuma demanda institucional desvia a escola do caminho dela. Esse é o caminho, o único caminho, depois que a escola rural, a escola do campo, ela é encampada pelo poder público. Mas você pode dizer, mas os movimentos sociais, então, deveriam bancar a própria escola. Não, porque uma das bandeiras dos movimentos é justamente essa, né? A educação é um direito nosso e dever do Estado. Não é porque queremos uma educação eficaz e que valorize o nosso espaço rural que ela precisa ser financiada por nós. Ela já é, porque a gente paga imposto, né? Toda a sociedade paga. O que a gente quer fazer é poder intervir dentro da escola sem essa urbanocentrização que vem para o campo dizendo que o campo é o lugar do atraso. Então, essa é a parte aí que eu gostaria de dizer mais teórico. Assim, não foi nem teórico, é um pouco mais para situar dentro do ponto de vista da literatura e da história, aonde que está a escola do campo. Você passa para mim, Agnes, querida? Então, as práticas pedagógicas. E agora eu vou falar e vou mostrar as fotos, né? E a gente já está caminhando para a etapa final. As práticas pedagógicas da escola do campo, ela inclui as saídas pedagógicas, né, nessa intenção de coletar dados dentro da comunidade, dentro dos lotes, né, que possam servir de material didático para o processo de ensino-aprendizagem. Fechando o que eu já havia dito. O campo onde está inserida a escola e aquilo que é pertinente a ele deve ser referencial na construção da proposta pedagógica da escola, né? Tudo bem que as geleiras estão derretendo, as baleias, e tem problemas climáticos mundiais que vão ser tratados, mas existem problemas locais da comunidade que precisam ser enfrentados e resolvidos, né? É questão de mata ciliar, é questão de água, enfim, de toda a comunidade tem os seus problemas. E essa problemática deve ser encampada pela proposta pedagógica da escola no sentido de potencializar a resolução do problema. E aí eu vou mostrar com a foto como que a gente pode fazer isso. O uso de diferentes espaços educativos. Então, na minha escola, a gente conta com a sala de aula, com a biblioteca, com o laboratório de ciências, laboratório de informática, cozinha experimental, que é uma cozinha que não é a cozinha que prepara o alimento dos alunos da merenda, é uma cozinha que é utilizada pelos alunos, né, pelo professor, dentro do processo de ensino-aprendizagem. A gente vai ver fotos aí. O viveiro de mudas, onde se produz as mudas dentro desse processo que eu acabei de falar de reflorestamento. A gente precisa reflorestar o mundo, Agnes! A gente precisa reflorestar o mundo. E para isso a gente parte dos pequenos, da educação, porque é para eles que vai sobrar esse mundo caótico. Então, nessa perspectiva de que a gente precisa mais plantar do que desmatar, a gente produz muda, tanto para que os pais reflorestem as suas matas ciliares nos lotes agrícolas, nos sítios, como para as áreas públicas de nascentes, de mananciais e tudo mais. Os lotes, então, os sítios, os pomares, as hortas, as nascentes d'água, as matas, as festas da comunidade, as assembleias de moradores, tudo isso como recurso pedagógico, trazido para dentro da escola, para virar possibilidade de ensino. Ensino só desses conteúdos para limitar a criança? Não, já disse.
né? O conteúdo é universal, ele está dentro lá das leis gerais, lá, como que chama? Básica, agora que a gente tem que decorar, diretrizes da educação, enfim. Aquilo é o mesmo, né? O que muda é o como eu vou ensinar. E aí eu vou utilizar o espaço onde a realidade que o Paulo Freire falava. Qual é a realidade desse educando? Passa para mim, Agnes, por favor. Aí. Então vou mostrar um pouquinho de foto, né? Aí sou eu com os meus pequenos aí, de uns 2, 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, a gente sentado aí na escadaria, minha turminha, 5º ano. Sou professor do 5º ano, dou aula para o 5º ano, sou professor P1, dou todas as disciplinas, né? A partir do 6º, que começa os especialistas, né? Até o 5º somos nós. Eles só têm especialistas de inglês, de educação física e de arte. Aí as outras disciplinas sou eu que dou. Aí é na escadaria da escola. Vamos lá? Falei das místicas, quando eu estava dizendo lá das atividades pedagógicas da Escola do Campo. Uma delas que a gente mantém e que a gente acha importante é a acolhida diária. O que é isso? É um espaço, quando o aluno chega na escola, todos nós entramos por volta, né, às 7h30, começa o horário letivo, os alunos estão chegando na escola desde 7 horas, né, enfim, então, mas às 7h30 chegam todos os professores, todo mundo, a gente se reúne no pátio da escola. Essa é uma foto de lá. E ali, além de um espaço de apresentação de trabalhos escolares, né, onde as classes apresentam para a escola inteira, é uma peça de teatro, é uma música, é uma dança, é uma leitura de poesia, enfim, diverso, né? Depende lá do conteúdo do professor e como que ele está trabalhando em sala de aula. Ele apresenta, então, cada dia da semana uma turma faz uma apresentação. Ali também tem os informes gerais, né, do andamento da escola, e principalmente é um espaço de reivindicação. É um espaço onde o aluno pode levantar a mão e dizer o que ele pensa sobre as determinações da escola. Usa boné, não usa boné, horário, mudança, merenda, tudo que envolve ali o universo discente, né, o universo do aluno. É um espaço onde a gente pode falar. Isso é muito bom. A gente vive num momento em que democracia está virando artigo de luxo. Então, precisamos mais do que nunca desenvolver atitudes democráticas, né? E a escola deve ser um espaço de discussão democrática, né? Da discussão das coisas que devem ser feitas nesse espaço e o que deve ser entendido desse espaço. Passa para mim, Agnes, por favor. Aí eles estão cantando, dá para ver pelo pessoal aqui do canto que está batendo palma, então provavelmente estão cantando junto com alguma turma. Sempre eu prefiro cantar. A Agnes me conhece, eu gosto de cantar. Então, canto com eles, levo a música, eles gostam, a gente canta, sempre que pode a gente canta. Agora a pandemia, obviamente, que limitou, né? Mas já estamos retomando a todo vapor aí nossa luta diária para fazer uma escola do campo diferente. Porque online, né, embora a gente não tenhamos parado, inclusive tenhamos trabalhado em dobro, né, os profissionais, para atingir todos os alunos de forma remota, mas voltar para a escola agora, reencontrar nossos alunos, seguir da onde paramos, do ponto de vista presencial, está sendo muito, muito prazeroso, né? Principalmente retomar essas práticas de lúdicas do canto, da apresentação, do teatro, que a gente fica polido de fazer, fica podado de fazer elas online, né? Então, aí eles estão cantando. Sim, todas as crianças são muito simples, são filhos de agricultores. Olha que lindezas, todos lindos. Pode passar, Agnes. Aí, a professora da educação infantil, eu gosto dessa foto, e ela é uma das que eu vou conversar, porque eu não sei se autoriza, né? Porque ela é uma das que eu vou conversar, justamente porque essa foto é muito linda, né? Um problema ambiental
que as árvores velhas, centenárias, né, durante um período ficaram abandonadas, não havia poda, elas cresceram de maneira desordenada dentro e no espaço em torno da escola, e elas começaram a cair, de velhas, com as ventanias e tudo mais. E você vê uma árvore gigantesca, como essa que vocês estão vendo aí, ela está deitada, né? Então, olha a raiz dela. Então, essa professora está fazendo um trabalho de campo, é um trabalho integrado. Essa aí eu acredito que é a educação infantil. Estão coletando dados, né? Porque cada série coleta os dados e a professora faz de acordo com aquilo que ela quer ensinar. Né? Você pode fazer uma atividade junto do 9º ano com a educação infantil, do 9º ano com o 3º ano, do 7º ano, você pode fazer, porque os conteúdos lá, didáticos, os exigidos, são diferentes, né? Então, mas a realidade é a mesma, o problema é a mesma. Então, o problema aí era retirar para poder reflorestar. E aí eles replantaram, eles são uns fofos, né? A preocupação ambiental, essa geração, ela é muito permeável a essas questões ambientais, né? O filho do camponês, da camponesa, ele, pela sua relação com o campo, ele sente muito a queda da árvore, o corte da árvore, o desmatamento, né? É um espaço que não é um espaço que a gente deve valorizar. Né? Por que eu estou falando isso? Em contraponto com outros modelos de educação que vão cortar, a gente está vendo isso no país acontecer. Imagino que aí na região de vocês, então, né, onde você corta a natureza para poder aumentar a produção da monocultura exportadora. Coisa louca, porque nem comida está produzindo. Uma coisa louca, que não dá para entender. Né? Passa para mim, Agnes. Então, aí eles estão fazendo trabalho de campo, uma turma. Aqui estão comigo também, as crianças ficaram encantadas. Eles, principalmente, quanto menor, né, é mais lúdico que a gente tem que ser, né? Para entender, a vida é uma brincadeira, né? A educação não pode se dar de uma forma sisuda também, né? Mesmo ensinar fração, às vezes a gente tem que brincar para poder ensinar fração, né? Quase sempre. Para ensinar porcentagem, né? Enfim, estou falando um pouco do meu universo ali, produção de texto. Aí a gente está fazendo um trabalho de campo, vieram duas estrangeiras, né? 2 mexicanas, conhecidas, enviadas por uma conhecida nossa, minha e da Agnes, que é a professora Oresta, do México. E aí os alunos foram contar a história do assentamento e da agrovila para elas. E eles estão, embora eles estejam nessa foto, todos estão olhando para mim, nesse momento que tirou a foto sou eu que estou falando, mas esses percursos, né, turísticos que eu faço com eles é justamente na questão da valorização do espaço onde eles moram, né? Para que eles tenham orgulho de falar das belezas do lugar, da história do lugar, né? Então, eles estão fazendo isso. E eles falam muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Desenvolve, talvez em sala de aula, no espaço fechado, a gente consiga menos do que com um trabalho desse. Passa para mim, Agnes, por favor. O casarão, obrigado, muito obrigado, Dani. Tem um casarão que eu mostrei para vocês a foto lá quando eu estava apresentando o assentamento. E ele já serviu ao barão do café, ele serviu ao usineiro de cana-de-açúcar, e agora ele está dentro do assentamento de reforma agrária, já há 32 anos, né? 32 anos, que vou fazer 33 agora, ano que vem que eu estou aqui. E ele, então, a ressignificação desse espaço. E ele tem uma importância muito grande, né? Porque contando a história do estado de São Paulo, a gente conta a história do café, da cana-de-açúcar, vários processos produtivos, né? E ele acompanha os processos, e hoje ele está dentro de uma proposta de agricultura familiar, que é um assentamento de reforma agrária. Então, a gente também utiliza ele como um espaço educativo. Eu, nas minhas aulas de história, para falar sobre colonialismo, para falar sobre a República Velha, enfim, sempre gosto de levá-los a esse espaço, a gente encena, né, como que o coronel falaria, né, como que o Jagunço falaria, como que o peão falaria, enfim, recriando no imaginário, e a gente tem esse recurso, que é esse solário, esse casarão construído em 1880, né, gente? Então, está ali, urge que consigamos reformá-lo
o mais breve possível. Mas a gente ainda usa a área externa com as crianças, como vocês estão vendo aí, uma atividade teatral. E olha, eles ficam encantados, eles ficam admirados. Pode passar, Agnes, por favor. Ah lá, o plantio do solo, né? Essa é uma turma que estava comigo, são dos meus. A gente está envasando mudas, né? Estão trabalhando com sementes aí, e preparamos a terra. É um processo, né, que vai com o estudo e a prática. Essa parte de agricultura, bem pouco eu ensino a eles, porque eles já vêm de casa com muita sabedoria. Praticamente todos são filhos, sobrinhos e netos de agricultores e agricultoras. Então, não vai para a escola aprender a plantar a sementinha, isso eles já sabem. Eles me ensinam muito, inclusive. E aí nós produzimos, né, eu organizo esse processo de uma forma, né, o quanto que é de mistura de terra orgânica, o quanto é disso, né, providencio as embalagens que a gente vai fazer as mudas de uma forma que seja biodegradável, né, que ela se decomponha. Eu vou, dentro do processo, vou orientando, né, mas eles são grandes protagonistas nesse processo. Aí nós estávamos, um IP muito lindo que tem na escola, e ele floresce, ele dá a semente, ele espalha a semente, vem agora a época da chuva, e aí daqui a pouco tá cheio de mudinha de IP embaixo do pé, né? Elas brotam, a gente não dá nada, e se não prestar atenção, vai lá e roça o carpe, é isso. E aí faz um processo com eles, né? Cada muda a gente invasa, deixa crescer, leva no viveiro, depois eles levam para casa para reflorestar os lotes. Dentro dos projetos, como eu disse, dentro dos projetos, como eu disse, de reflorestamento de mina, de nascente, de beira de mata ciliar, essas plantas também são utilizadas. Então, isso é a prática, um dos aspectos da prática relacionada à terra, né? Não é uma escola que vai ensinar eles a fazer uma agricultura ostensiva, monocultura, não, é na contramão de toda essa outra lógica que vem sendo construída. Então, dentro da pergunta que foi feita, pela proposta do evento, do seminário, né? O que queremos, né? O que queremos é isso. O que podemos fazer é isso. Passa para mim, Agnes, por favor. Teve uma pergunta, eu não consegui gravar o nome, mas alguém me perguntou se eu pretendo continuar no ensino fundamental ou ir para o ensino superior, né? Eu estou muito confortável onde eu estou, eu trabalho a 2 quarteirões da minha casa no ensino fundamental, né? Há um tempo já fui diretor da escola, tal, não, né? Mas, enfim, eu me realizo dentro desse processo daquilo que eu lutei tanto por essa escola, eu me sinto meio paizão, assim. Mas, por que eu não estou no ensino superior? Porque eu poderia fazer as duas coisas simultâneas. É por conta de que, quando eu terminei o doutorado, que eu ia me lançar ao ensino superior, os concursos foram impedidos, né, de 2019, eu terminei o doutorado em fevereiro de 2019, não há concurso, e eu não tenho perspectiva, por exemplo, de sair do Estado para ir para uma universidade. Tem aberto alguns concursos para ir para instituto ou universidades longe daqui, porque eu tenho essa dinâmica aqui do assentamento, estou muito preso aqui, né, à minha vida daqui. Então, eu queria, aqui na minha região, onde eu pudesse, ao mesmo tempo, praticar a escola do campo e me dedicar ao ensino superior. Sou ligado ao Unesp de Araraquara ainda, por conta do grupo de estudo, da qual a professora Agnes também faz parte, né, que é o GEPS, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Cultura e Instituições Educativas. Então, continuo ligado à universidade, mas mais como pesquisador, como colaborador, né, não como docente, como eu gostaria. Aí, o trabalho interdisciplinar, como eu disse para vocês, envolvendo 2 turmas. Você tem a professora Gisele, que é do 2º ano, com uma turma do 2º, e, ao mesmo tempo, uma turma do 7º ano participando da mesma atividade. Com objetivos diferentes, mas dentro da mesma atividade. Ali vocês estão vendo que eles estão trabalhando, além de fazer canteiro, de plantar, obviamente, o 2º ano é responsável pelos jardins da escola, então eles trabalham com esse universo do jardim, e eles estão fazendo jardim aí, mas estão trabalhando área, perímetro, a multiplicação
adição, tem um universo ali pedagógico dentro dessa atividade prática ligada à terra, né? No caso aí, um dos projetos da escola é o jardim. Passa para mim, por favor. Cozinha, eu falei para vocês da cozinha que há na escola, que é a cozinha experimental, quando nós pensamos na proposta de escola do campo, em 2000, essa foi uma das primeiras coisas que apareceu, né? Precisava de um lugar na escola onde a gente pudesse manufaturar os alimentos junto com os alunos, né? Dentro desse universo rural, né? Frutas, esse universo de produção de alimentos que é o rural, né? Na forma de um ensino que utilizasse esse espaço dentro da proposta. E aí, quando a proposta entrou em vigor, esse foi um dos primeiros espaços que foram construídos. Aí os alunos estão fazendo, eles mesmos trouxeram mandioca e trouxeram jaca. E aí eles estão fazendo coxinha de jaca, de uma forma que não utilize carne, mas fique igualzinho. Você come, você não fala que você está comendo coxinha de jaca verde. Desfia a jaca, faz como se fosse um peito de frango, né, com tempero e tudo, e aí a massinha de mandioca, que é a massa de coxinha, e aí os alunos, essa turma, se não me engano, é 7º ano também, fazendo as coxinhas de mandioca, isso dentro de uma proposta, trabalhando dentro de português, estavam trabalhando com lenda, em ciências, com alimentação, tem um monte de disciplina que está ligado nesse momento, né? Quando o professor vai para a cozinha fazer uma atividade prática, já é o concretizar ou iniciar de um processo, né, bem pensado de ensino. Passa para mim, por favor. Aí eu estou com uma turma grande, aí a gente fez tudo natural também, né? Bolo, tinha cenoura, pão de batata, você vê que os sucos lá atrás, nós coletamos as frutas, tudo natural, eles fizeram pães, a gente fez foi um banquete esse dia com essa turma. E havia ali uma discussão sobre a questão dos aditivos no alimento, né? Em ciências a gente estava trabalhando ali a composição dos alimentos, né? A alteração que é feita e que vem na embalagem escrito que a gente nem olha, né, lá atrás, o quanto de produto químico que o nosso corpo ainda nem sabe digerir, né? A gente nem sabe o que isso causa com a gente, e a gente sabe que causa mal, porque grande parte dos cânceres, né, de intestino são ligados a essa alimentação industrializada. Então tinha toda essa discussão, essa reflexão de ciências, com geografia e tudo mais, e aí nós finalizamos com essa atividade na cozinha. Muito bonita a logística que você falou. Passa para mim, por favor, Agnes. Outra foto na cozinha, e aí essa foto ficou horrível, mas eu não consegui achar o original para colocar. Eles, por que eu peguei isso? Se vocês olharem, tem leite condensado em cima da mesa e tem alguma coisa verde ali, né? Então, aparentemente é uma foto comum, só que essa atividade eu adorei que a professora fez, eu só experimentei, né? Eu vi todo o processo pedagógico que ela contou e tal, mas eu adorei o produto final, que eles fizeram beijinho, aqueles doces de festa, que o marrom é o brigadeiro, e o branco é o beijinho de coco. Eles fizeram o beijinho de erva cidreira. Meu Deus do céu. Eles estavam trabalhando com plantas medicinais, né? Porque dentro que eu falei, dentro do viveiro, além das mudas, a gente também trabalha com as plantas medicinais. E aí ela fez o beijinho de erva cidreira. Que delícia. Capim-santo, erva cidreira, é conhecido, dependendo da região, ele tem um nome. Mas capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, é isso. E aí eu gosto dessa foto, porque eu lembro, o gosto vem até na minha boca dessa atividade. Passa para mim, por favor, Agnes. Aí eu mostrei a uma turminha minha que a gente estava trabalhando fração. E quando você pega os livros didáticos, né, de uma forma, quando vai trabalhar com fração, sempre vem, né, a pizza. Ah, fulano comeu uma pizza, tinha 8 pedaços, né? A Agnes comeu 3, né? Qual fração representa a parte que a Agnes comeu? Isso, todo o material didático vem falando disso, da pizza e da pizza e da pizza. E, enfim, eu sempre gosto de terminar o bimestre, quando eu estou dando fração, com uma atividade na cozinha, mas eu deixo bem condicionado, desde que aprendam fração. A
a gente se esbalda de pizza. E aí entra dentro dessa questão de alimentação saudável também, a gente faz a massa, traga os recheios, e eles montam, eles juntam de dupla, montam as pizzas, assam e comem. Porque, né, é uma forma da gente... Porque tem muitos alunos ali, claro que não são todos, mas dependendo da realidade daqui, ou de qualquer periferia do estado de São Paulo, do Brasil, você tem muitas famílias que não têm o hábito de comer pizza, né? Não tem o hábito dessa comida fácil, né? Enfim. E aí o livro ele vem sempre, mesmo que a gente fuja desse universo que não pertence ao nosso aluno, mas vem e cai sempre na pizza. Mas não é só esse exemplo, né? Eu estou sendo bem generalista. E aí a gente diz, não, vamos então lá no final da atividade, caso toda a classe aprenda a fração, que a gente pegue os conceitos, a gente termina fazendo uma boa pizza. Aí quando está comendo ali, aí eu vou brincando, né? A gente vai fazendo, tira os pedaços daqui, aí monta, colocando 2 pedaços da pizza de mussarela junto com 6 pedaços da pizza de brócolis, quanto que a pizza de mussarela representa de fração. Enfim, você vai dentro desse universo do lúdico, da cozinha, brincando com eles de matemática. Eu gosto de trabalhar com as coisas daqui, geralmente eles trazem muita coisa dos sítios, dos lotes, né? Gosto de incorporar isso nessas temáticas quando eu vou na cozinha. Aí também é suco natural, que eles trouxeram limão, trouxeram as frutas. Passa para mim, Alice. Viveiro de Mudas, é uma turma boa que eu tinha que estava fazendo aí mudas de capim santo. O meu propósito era outro, eu não fiz o brigadeiro, né? A gente fez uma outra atividade com as mães e na reunião de mães a gente serviu chá de erva cidreira com limão, enfim, foi uma outra proposta dentro da minha sala. Passa que eu vou mostrar elas, por favor, elas fazendo... Então, aí tá vendo? Eles fizeram a muda brotou, tá vendo que todas estão com o galinho verde? Todas brotaram. Aí eles estão envasando, a gente foi para o laboratório de ciências, de arte, e eles estão encapando, tá vendo que aí ao lado eles já passaram o papel colorido em volta, porque aí eles vão entregar para as mães quando elas vierem à reunião de pais, né? Na intenção de quê? O que está sendo discutido aí? Soberania da questão do corpo, da saúde, né? Fugir um pouco do remédio industrializado, né? Não precisa ficar se entupindo de remédio o tempo inteiro, depender da farmácia, né? Tudo das nossas... A cura está na natureza. Claro que a gente não vai fazer sair mastigando folha de árvore sem saber o que está fazendo. E para isso a escola intervém, né? A gente traz a sabedoria popular, né? Eles já coletaram com as mães um monte de receita, fizeram um levantamento, até quando chegou nessa parte, já tinham feito o levantamento do que tinha em casa de ervas medicinais plantado, e a partir desses estudos e tudo mais, a gente decidiu, então, fazer a muda de ervacideira, mas eu já fiz de bolo, já fiz de hortelã, enfim, depende muito ali. E a gente, então, faz esse trabalho com a comunidade de voltar e devolver isso para as mães. Você não tem erva cidreira, então... E aí já vai o livrinho que eles produziram com as utilidades, né, para que serve, eu na cozinha, como que pode usar na receita isso, certo? Uma forma de envolver ali o conhecimento popular que veio, né, a sabedoria popular que veio de casa, mas ela volta já com a dosagem certa, né? No livrinho está ali. Quantas folhas, né? Quanto que um instituto sério, né, uma universidade recomenda dessa planta dentro dessa quantidade de água? Essa pesquisa a gente tem que fazer. Não dizendo que a sabedoria popular está errada, mas trazendo a ciência e o conhecimento para dosar um pouquinho, né? Porque também tudo mata, até a água demais mata. Se você tomar demais boldo, vai te dar uma infecção do fígado. Então, a gente tem que saber a dosagem, né? Passa para mim, por favor. Aí a gente protestando, e aí eu falei, né, de levar das crianças, dos jovens estarem envolvidos diretamente nos processos de luta e reivindicação, tanto dentro do espaço escolar como fora dele, né? Então, aí nós saímos para a passeata. Pode passar.
Olha lá, nossos bebês. Aí as mães autorizaram, grande parte dessas mães estavam junto na manifestação, né? E a gente confeccionou os cartazes e fomos para a rua. Na época era a reforma da Previdência. Foi tanta desgraceira que aconteceu ultimamente que eu nem lembro essa foto específica de que manifestação que é, mas eu acredito que seja da reforma da Previdência, uma coisa assim. Olha lá, no colo, né? Essa moça que está com o menino no colo é nossa funcionária, uma grande pessoa também. Pode passar. Aí nós ocupando a frente da prefeitura, né, o espaço de reivindicação, nada nos dado. Vocês sabem, todos nós sabemos que nada nos dado. A gente tem que conquistar direito, a duras penas, né? Enfim, conquistar, manter, depois lutar para manter o direito, lutar para manter o direito, é o tempo inteiro em movimento, né? Movimento social. Pode passar, Agnes. Nossos adolescentes, né? Já estou acabando a projeção, a juventude, né? Eu coloco essa foto para mostrar que os nossos jovens do assentamento, embora sejam filhos de agricultores, muitos deles trabalham na roça, mas olha aí, ó, tudo gente, né? Não há distinção. Do ponto de vista do simbólico, não tem que pintar o caipira com o dente preto. Né? Olha ali, todos os meninos têm dente, eu tenho dente, moro na roça, não é isso. Esse universo que se cria daqui como se só tivesse o Chico Bento no espaço rural, o Jeca Tatu, né? Isso não é por acaso, né? A gente tem observado aí que isso tem um propósito, né? Essa ridicularização do espaço rural, essa depreciação do espaço rural, né? Para quem ela serve? Fica fácil responder, né? Essa juventude ela vem para mostrar isso, exatamente, foi para desqualificar, para mostrar que o rural é um espaço do atraso e que o urbano é o espaço do que é avançado, do maravilhoso, daquele que a gente deve almejar na vida. É sair do campo e ir para o espaço urbano, porque lá está a vida, aqui está o atraso. Muito bem, é justamente isso. Gosto dessa foto. Esse de azul, de blusa, de moletom azul, é o meu sobrinho, Dudu. Pode passar. Aí a comunidade, aí são as mães, aí é o processo inverso. Elas vieram para a cozinha, né? E aí estão dando curso de pão e fazendo pão, e aí eu gosto de mostrar isso para mostrar que a comunidade tem que ocupar a escola. Né? Claro que você tem toda uma logística, né? Se você está tendo aula, a gente organiza de uma forma que os pais possam usar nos espaços em que a escola não está tendo aula, né? No ensino fundamental e nem infantil. Então as mães aí estão fazendo um belíssimo curso de pão, ocupando a nossa escola, usando os espaços institucionais da escola. Isso mesmo. Intersetorialidade. Setorialidade. Palavra difícil. Passa para mim, Agnes, por favor. Eles cantando, né? Para finalizar um pouco da história, da minha história, isso é para finalizar um pouquinho, né? Uma pitadinha da minha história, mas que é a história de todos nós, né? É a história de luta, é a história de perseverar, né? É a história de lutar por uma educação de qualidade. É uma escola que deve trabalhar em seus conteúdos a realidade daqueles que ela atende, né? Não é ensinar isso, não é ensinar isso, ensinar não é isso. Fazer uma leitura da realidade tal que o aluno consiga se sentir parte dela, então ele não se sinta depreciado porque ele mora no espaço. Não estou falando do espaço rural, porque é o meu espaço, estou falando da escola do campo, mas isso deve se aplicar a toda a educação, né? Na educação urbana, na educação das periferias, na educação dos povos litorâneos, a educação dos quilombolas, enfim. É partir do universo, né? Do universo do skatista, enfim, são vários universos. A educação, o Brasil é continental, né? Tem muitos espaços diferentes. Aí eles estão apresentando em inglês, muito lindo esse jogral que eles fizeram, muito, muito lindo, os adolescentes. Pode passar. A festa que eu falei, né? Aí estou eu aí no meio, a foto não me favorece muito, né?
mas é da festa da nossa comunidade, a festa junina, e a escola participa ativamente. Aí eu estou puxando a quadrilha, nossos adolescentes estão... Essa quadrilha noturna dos adolescentes e membros da comunidade. Aí durante o domingo, a festa é durante o dia inteiro. Aí no domingo as crianças se apresentam com várias danças, várias quadrilhas, bastante gente. Antes da pandemia, nós estávamos recebendo entre 3.000 e 4.000 pessoas. Era um terreirão de café em frente ao casarão. São 2 terreirões, um a gente usa de estacionamento e o outro faz a festa, né? E os moradores fazem as barracas com os produtos. Bom demais. Você não sabe como eu tô com saudade de tudo isso. Muito bom, muito bom. Esses dias eu dei uma entrevista aí que tá falando sobre isso, e aí eu estava dizendo que eu sinto, no dia da festa eu faço tanta coisa que eu acabo nem percebendo, mas eu sinto falta do frisson do fazer, sabe? Do preparar, do sonhar junto, do organizar. Isso eu gosto muito. Faço desde que cheguei aqui, né? A festa, ela nasce, e ela não é uma festa para dizer do Jeca Tatu, né? Ela é uma festa para mostrar que a reforma agrária é um espaço que dá certo, que a reforma agrária é um espaço que é possível de existir. E a gente oferece alimentação. No início, a gente oferecia praticamente tudo gratuito, bolinho de mandioca, bolo de milho, né? Com essa dimensão que a festa foi tomando, ela está no calendário oficial da cidade, ela tomou uma dimensão tão grande que agora nós conseguimos oferecer gratuitamente a pipoca, o doce de abóbora e o doce de mamão. Esse com produtos daqui do assentamento, e aí todo mundo que vem, né, vai lá na barraca, come à vontade, é gratuito. Sempre pensando que quando você chegar né, para que fique claro, que quando você chegar no assentamento de reforma agrária, mesmo se você vem sem 1 centavo no bolso, você não vai sair de barriga vazia. Porque aqui a gente produz comida. Pode passar. Aí uma ciranda linda, minha amiga, professora, uma ciranda linda, as danças circulares são muito importantes, né? Pode passar. Danças dos adolescentes, aí no caso uma dança africana, uma dança nordestina, um coco, muito bonito. Pode passar. Tudo que eu já falei. Só. Visitas, a Agnes deve ter reconhecido. Gosto de colocar essa foto, meus alunos recepcionando 2 professoras, né? A professora Odaleia, do Maranhão, que é essa que está de blusa cor-de-rosa, no momento estava fazendo pós-doutorado aqui em Araraquara, e essa do lado de calça que não é, né, a de rosa, é a professora Rosa Fátima de Souza, nossa orientadora, tanto minha como da professora Agnes, que foi, a gente estava trabalhando com arquivo, ela foi visitar a escola, e os alunos estão saindo para mostrar a vila para ela. Pode passar? Bom, dentro desse processo de ter que ir para a cidade, porque aqui só tem até o fundamental, isso mesmo, professora Rosa Fátima de Souza, uma especialista em tudo que eu conheço, mas em história da educação, é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, só posso tecer elogios. E dentro desse processo de ter que sair daqui para fazer o ensino médio na cidade, quando a gente, né, essa visão que se tem do campo como lugar do atraso, da sujeira, nós éramos chamados de pé vermelho. E aí, isso naquele momento era muito triste, porque a gente descia do ônibus, pisava assim, ó, e ficava as marcas de terra, e aí os urbanos da cidade que nos recebiam, né, porque aqui só tinha até a antiga 8ª série, o 9º ano, o pé vermelho, pé vermelho, pé vermelho. Bom, isso foi muito triste, mas depois a gente ressignifica isso e cria um grupo de jovens, né, que se chama Grupo Pé Vermelho. Esse é o logo, são vários pés aí unidos, e aí uma ressignificação e valorização do que antes era pejorativo. Então eu falo que é uma vitória da educação do campo. Isso de conseguir fazer com que alguém que via o rural como um espaço do atraso e consegue romper isso e fazer, né, e vestir a camiseta e dizer, não, eu sou pé vermelho, sim. Se a cidade não almoça, como que é? Se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a importância, olha que maravilhoso.
Né? Como que eu vou ter vergonha do espaço onde eu vivo, que é o espaço onde meus pais, meus vizinhos, meus amigos produzem alimentação, né? Fazem feira, feira do produtor, entregam em mercados, produzem alimento. Mais de 70%, mais de 90% em alguns casos da alimentação da cidade, da região. Né? Se a gente expandir isso para o estado de São Paulo, para os outros assentamentos, então esse é o Pé Vermelho, o nosso grupo. E o Pé Vermelho, passa por favor, Agnes, está finalizando. Nós fizemos então esse livro que a professora Agnes citou no início da fala, que era contando um pouco a história do lugar, a partir da experiência das pessoas que moram aqui. Então ele se chama Pratos e Prosas, História, Cultura e Culinária do Assentamento Bela Vista. A gente tentou, através da culinária, alinhavar esse mosaico de movimentos sociais que existem aqui dentro, de pessoas oriundas de vários lugares do estado de São Paulo e do Brasil, que formam o Assentamento Bela Vista. Então, a narrativa Maria Pé Vermelho, ela conta várias histórias que nós coletamos aqui, relacionadas à comida também, e a receita aparece, né? A gente coloca a receita, e a terceira parte do livro é o referencial teórico, que é o Antônio Cândido, o caipira do Antônio Cândido, enfim, de que universo que a gente parte. Foi muito prazeroso fazê-lo, tenho um prazer imenso de ter participado desse projeto, de ter, junto com outras pessoas, ter desenvolvido esse projeto dentro do Grupo Pé Vermelho. Junto com ele, nós conseguimos fazer o CD, que chama O Pouso da Gralha Azul. Ele está disponível no Vimeo, aquela plataforma de stream do Vimeo, é só se cadastrar e assistir. E ele conta um pouco a narrativa, a história do assentamento. Eu amo o filme, ele é maravilhoso, é um curta de 50 minutos que dá conta de falar sobre comida, sobre história e sobre cultura do povo caipira, do meu povo, do povo aqui do assentamento. Passa para mim, por favor. Aí os nossos alunos, para finalizar, estão fazendo uma aulinha de yoga, para finalizar a nossa apresentação, né? Dizendo que essa imagem eu gosto muito dela, né? Dos pés juntos, né? Do caminhar junto. Pode passar, Agnes. E aí eu termino dizendo, né, a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque somos, porque nós somos. Passando um pouco uma mensagem de... A gente está vendo tanto ataque à educação, mas quis trazer um pouco da prática para mostrar que há possibilidade. Né? Dentro do rural, dentro do urbano, em qualquer um dos espaços, a gente deve acreditar na educação que a gente pratica e deve valorizar aqueles para quem a escola está ali, né? Aqueles que a escola recebe. E vendo que o universo daquele aluno, daquele educando, é importantíssimo dentro do processo de ensino. Acho que isso é o fundamental, isso é um dos grandes legados que Paulo Freire e toda essa impregnação que ele tem com os movimentos sociais nos deixou. Tá? Então, Ubuntu e paz e bem, né? Paz e bem para todos nós. Obrigada, Reginaldo. Muito bom te ouvir. Na realidade, eu fiquei sem acesso ao chat, né? Porque eu estava passando ali os slides e aí acho que algumas pessoas já foram, né, comentando aqui, pelo que eu observei, né? Uhum. Eu acho Sim, que, sim, sim. se você concordar, Reginaldo, a gente podia abrir agora, né? Deixa eu só ver, só confirmar aqui uma coisa. Isso. Olha, considerando-se o horário previsto para o nosso minicurso, nós teríamos ainda 30 minutos, né? Já já eu disponibilizo a lista, inclusive, tá, pessoal, de presença no chat para vocês assinarem, para vocês preencherem o formulário. Eu acho que a gente podia, pelo menos uma rodada de questões e aí conversar um pouco mais. Obrigado, Dani. Eu O fui que que você... agradecendo algumas pessoas que foram falando, gente, Legal. algumas passou porque eu estava no meio do raciocínio, mas de uma maneira geral, muito obrigado. Eu fico muito, muito honrado quando a apresentação desse, né, essa pequena apresentação do meu universo, ela consegue causar possibilidade de sonhos. Tá? Então, eu agradeço os parabéns de vocês.
e que isso sirva, de alguma forma, para que a gente pense que um outro mundo é possível. Né? Dentro da nossa prática, eu imagino, Agnes, que grande parte das pessoas que estão aqui assistindo são profissionais da educação, são estudantes de educação, da área de pedagogia. Ó, a Aldaísa, estudante do 3º ano, a Joyce do 4º, Márcia e Thaís também da 4ª série, curso de pedagogia 4ª série e 3ª série, o EMS Paranaíba. Oi, Aldaísa, que bom te ver. Agora, a Muito bem. Fabrícia e a Dani, eu não sei se elas quiserem se apresentar. A mestranda em educação, a Dani. Eu faço doutorado, eu sou daqui da Universidade Estadual de Maringá. Inclusive, a minha tese do doutorado, eu faço uma análise no jornal, da imprensa maringaense, sobre a influência da igreja, a FAP, a Frente Agrária Paranaense, na educação dos trabalhadores de Maringá. Então, eu vou falar bastante sobre as questões dos movimentos sociais. Legal, viu, professor? Parabéns, belo trabalho. Obrigado, Fabrícia, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Eu tenho um grande amigo de Maringá, professor da Estadual de Maringá, da área de grego, Luiz Carlos Manja Silva. Ele é professor do departamento, de alguma coisa do grego. Uma pessoa muito querida. Sempre que eu falo em Maringá, eu falo dele. Legal, da Isa. Depois eu vou me inscrever também, mas deixa o pessoal se animando aí, viu? Bom, eu gostaria de perguntar se as crianças também vão para os movimentos na rua ou é só na escola? Os movimentos que você fala são movimentos de protesto, de uma forma assim? Isso, os movimentos a favor dos trabalhadores rurais. Isso, sim. Tanto na escola elas fazem para reivindicar o direito delas, e a gente estuda a história dos movimentos sociais dentro das disciplinas da escola, né, de história. Mas também quando há manifestações, quando há possibilidades de assembleias fora daqui que as crianças participam, sim. Elas participam, sim, elas confeccionam material, sim, sempre com a anuência dos pais, né, sempre com supervisão de um profissional, mas sim, a ideia é mostrar que a luta social, né, os direitos, eles são resultado de luta social, de conquista social. Essa é uma das partes aí da pedagogia. Sim, assim, um modo bem crítico, né, de estar ali construindo, ajudando aquelas crianças a se construir, né, de um modo crítico, né, porque elas têm que ver que elas têm que lutar, né, pelos direitos delas, né, principalmente pela sociedade em que elas habitam e que nasceram todas ali, né. Eu achei muito lindo, nossa, eu amei, queria te parabenizar, já para fechar minha fala. Muito obrigado, Parabéns, adorei todas as atividades, nossa, muito legal mesmo, os projetos, né, são projetos, né. São projetos, por isso que tem que estar no PPP da escola, por isso que é um documento que deve ser elaborado de uma maneira séria, de uma maneira comprometida com a realidade da escola. Está no PPP, tem que cumprir, né? Pode mudar até o professor, mas se está ali, ele é um projeto da escola e deve ser executado, né? Sim, eu estava pensando como que a educação no campo, ela tem esse diferencial, né? Porque ela permite as crianças o contato com a terra, sabe? Contatos maiores que na cidade, por vezes, não poderia, né? Não tem acesso. Tem, mas é aquele acesso muito limitado, não vai a fundo, igual esses projetos que você apresentou. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. A Joyce está com a mão levantada, Joyce? Sim, boa tarde, professor Reginaldo. Primeiro, eu gostaria de agradecê-lo por essa fala maravilhosa. E aí eu tenho duas questões. O senhor já até comentou um pouco, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco mais como que tem sido esse processo de resistência, os principais obstáculos que vocês têm enfrentado na luta pela terra, pela educação, que seja de fato do e no campo, igual é a de vocês. Nesse momento marcado por tantos retrocessos, nesse momento de tanta expansão do agronegócio, de precarização das escolas do campo. E a segunda pergunta
O senhor comentou que vocês incluem bastante os familiares no processo educativo. Então, eu queria saber se os professores, na sua maioria, assim como o senhor, são da comunidade, pessoas pertencentes à comunidade, como que é? Sim. Quando você fala você tinha dito da participação dos... a sua primeira pergunta, desculpa, eu estava procurando a caneta, eu não entendi direito a primeira pergunta. Faz de novo, a primeira por favor. Foram os principais Só obstáculos. Essa primeira. Isso, os principais obstáculos que vocês têm enfrentado. Obstáculos, a luta tá. pela terra, pela garantia. Essa palavra que eu queria. Sim, tá ótimo. Essa palavra. Bom, são vários, né? Foi difícil construir a proposta, precisou juntar todo mundo, precisou fazer reivindicação, né, para construir a proposta da Escola do Campo. Ela construída, a gente fica... mesmo que a gente tenha autonomia, mas mudam-se os governos municipais, né? O mesmo prefeito que autorizou a construção não é o que ficou depois. E aí, já são 20 anos de existência dessas escolas enquanto programa Escola do Campo, né? Embora elas já existam, como eu disse lá, né, dentro de uma outra configuração, atendendo a uma outra clientela há bastante tempo. Mas dentro da reforma agrária, nós estamos há 32 e elas existem há 20. Então, houve pelo menos uma década de luta, né? Nossas mães, que não queriam que a gente fosse para a cidade. Em 1900, no final da década de 80, já começa aí o obstáculo, que já queriam fechar a escola, levar a gente. Então, tudo nasce com obstáculo. Já nasceu... enquanto nós temos um poder executivo ligado ao movimento social, as questões do campo, a escola funciona bem, não há interferência na questão das questões pedagógicas, né? Só que, no entanto, a balança, ela muda, né? A balança democrática, ela muda. E já tivemos momento em que não tínhamos um poder executivo municipal tão comprometido com a proposta de Escola do Campo. E aí, isso eu falo lá no doutorado, escrevo lá. Por que, gente, mesmo eles introduzindo um material, por exemplo, foi introduzido um material do SESI nas escolas do campo. Não tenho nada contra o SESI, mas o SESI forma um material para os filhos dos trabalhadores da indústria, dentro de uma perspectiva urbana, é totalmente uma outra lógica, né? Então, veio assim, cumpra-se, com ordem de cumpra-se. E aí, o que eu vou observando, né? Eu tenho uma prática, eu sei como eu fiz para manter viva a Escola do Campo, mesmo com essas prescrições institucionais. E aí fui fazer pesquisa para descobrir como que os outros professores dessa escola e das outras escolas rurais, das 3, né? Da minha e de mais 2, das escolas do campo de Araraquara, como que mantiveram? Porque a proposta sobreviveu. A gente driblava o sistema. A gente dizia, eu costumo até guardar os livros do SESI até hoje, porque aí eu mostro para os alunos como que é o não fazer, sabe? Como que é o não falar do espaço rural, por exemplo, como que é essa visão urbanocêntrica. A gente usa até para desmistificar, para mostrar para eles, mas depois conseguimos nos livrar desse material, depois de quase 7, 8 anos que a gente teve que usar. Mas o processo de resistência do corpo docente fez com que a proposta da Escola do Campo se mantivesse e se mantenha até hoje. E aí a gente está passando por uma desgraceira, né, em nível federal, mas Araraquara, o lugar onde eu estou, tem o privilégio de, nesse momento, ter um governo municipal progressista, o mesmo que criou a Escola do Campo. A mesma pessoa está no 4º mandato, né, voltou, aí foi reeleito agora de novo. Então, a gente ainda tem, eu digo que a gente ainda tem mais um fôlego, isso nos dá fôlego quando vem um governo que acredita, que investe, né? Então, vamos passar por uma reforma agora maravilhosa de ampliação dos espaços, né? De potencialização da Escola do Campo, para sobreviver daqui para frente, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Nunca conseguimos enxergar o fundo do poço, parece que sempre no fundo do poço há um alçapão. Mas a gente tem conseguido Araraquara por conta disso, de que a gente tem um governo municipal alinhado aos interesses das comunidades assentadas, não só daqui do meu assentamento, como de todos os assentamentos aqui da região. Então, isso ajuda bastante. Eu sou o primeiro professor aqui da comunidade, me formei com 24 anos, tenho 45,
Oh, todo mundo, o pessoal está com o microfone desligado, mas agora que eu falei que eu tinha 45, muita gente assim, oh, desculpa, não sei. Eu estou brincando. Eu sou o único professor da comunidade. No entanto, depois de mim, veio uma outra professora que não pertence à reforma agrária, mas ela adquiriu uma casa, ela era professora daqui, ela escolheu o assentamento, ela vinha da cidade para cá todo dia, e aí teve uma brecha de uma casa, ela conseguiu uma casa, adquiriu, e ela também mora aqui no assentamento. Mas todos os funcionários da escola, quase todos, das merendeiras, o pessoal da limpeza, o pessoal do administrativo, os agentes educacionais, grande parte são aqui da comunidade. Prestaram concurso e entraram. Então, além da participação das mães e dos pais, né, das pessoas dentro do conselho, a gente também tem um quadro de funcionários que é da comunidade, e isso ajuda muito no olhar, né, no não deixar a chama esmorecer, né, essa chama dessa educação diferenciada, essa educação para a emancipação, educação da autonomia. Então, obstáculos tem, toda hora, né? Vem, que agora cumpra-se, né? Vem do federal, vem do estadual, vem do municipal, é o tempo inteiro. Mas, como eu disse lá no início, uma das coisas que mantém forte a proposta é justamente essa participação dos pais dentro da proposta político-pedagógica, amarrando os projetos, né? Porque além de você cumprir os conteúdos lá que tem que cumprir, você tem que desenvolver os projetos junto com os conteúdos, né, utilizando os espaços educativos da realidade do aluno. Então, isso tem ajudado a gente a sobreviver aos obstáculos. O agronegócio está aqui rondando, a gente está cercado, aqui na região se passa veneno na cana de avião, para você ter uma ideia. Então, quem pratica agricultura familiar está sempre sendo prejudicado. Quem pratica agricultura orgânica, então, aqui no assentamento a gente tem uma parcela dos agricultores que, além de praticar agricultura familiar, praticam agricultura orgânica. Imagina, não tem combinação passar handap de avião agrotóxico, né, perto de uma propriedade que está produzindo coisas orgânicas, fazendo piscicultura orgânica. Né? Então, é um conflito entre a reforma agrária e o agronegócio, um conflito que não termina nunca. Claro, a força maior é a do agro, né? Mas a gente tem a força de ter a comunidade araraquarense com a gente, porque todas as feiras dos produtores da cidade são do assentamento. Né? São 32 anos de história, a gente produz horta, produz comida, produz artesanato, produz um monte de coisa que são comercializadas em Araraquara. Então, quando se fala do assentamento, não se fala não vai se lembrar do eucalipto, da cana, da monocultura, se lembra da produção de alimento. Então, isso também nos ajuda nessa fricção social, né, com esses obstáculos. É uma luta de Sansão e Golias. Legal, obrigada, Reginaldo. Eu acho que é bacana também destacar, né, Joyce? A Joyce não mencionou, mas eu tomo a liberdade de mencionar. A Joyce estuda questões relacionadas à educação do campo, Reginaldo, e tentando pensar especificamente em questões que envolvem esse fenômeno, né, por assim dizer, do fechamento de escolas do campo. Então, acho que por isso também, né, Joyce, a pergunta aí, que eu tinha até Sim. anotado também. Lá no Paraná, essa discussão, ou ela está fazendo um mapeamento geral? Geral do Brasil, professor. Tem bibliografia, hein? Bastante. A gente pode trocar bibliografia. Eu posso, se você... eu não recomendo que leia, mas você pode ir direto lá na bibliografia da minha tese. Está lá no repositório da Unesp. É só digitar meu nome. E na bibliografia, que essa discussão do nuclear, né, do processo de nucleamento, do fechamento, a gente levantou bastante lá. Não sei se consegui desenvolver dentro da tese, mas na bibliografia eu prefiro que você leia o povo da bibliografia.
Tem mais alguma Gente, o pergunta? Reginaldo é Aline? super modesto, eu recomendo sim, tá, a leitura da tese dele, coloquei aí no chat o link da tese, desenvolveu um trabalho belíssimo. Eu acho que esse minicurso, Reginaldo, só um comentário enquanto pessoal, talvez a Fabrícia, a Dani, a Yasmin que entrou depois, a Thaís vão se animando também, talvez para alguma outra pergunta, Joyce, a Aldaísa também, mas só comentar, né, como eu considero que foi importante esse mini curso que você nos oferece, né? Uma vez que nós definimos como temática desse evento, o Centenário de Paulo Freire, e quando a gente pensa, né, na proposta e na perspectiva, né, freiriana de educação, como uma perspectiva que defende, né, essa proposta de educação alinhada, congruente, né, relacionada, conectada, né, com o cotidiano dos estudantes, né, a gente percebe que, de fato, a experiência do Reginaldo é uma experiência prática, é uma experiência, como a gente costuma dizer, carne e osso mesmo, que nos possibilita, né, de fato, para além de prédicas, né, na prática, a gente conseguir ver que dá para fazer, né? Eu acho que é fantástica a experiência, né? O professor, né, que já trabalha há muitos anos, como ele foi destacando, né? E as experiências que você vai, né, Reginaldo, nos exemplificando, que talvez de forma, né, tão teórica, a gente, né, tá defendendo a interdisciplinaridade, né? E aí o que é, né? Quando o Reginaldo mostra as experiências, né, extremamente interdisciplinares, né, as discussões que a gente vai lá ler o Vitor Paro, né, para defender a participação e a comunidade na escola, né, que né, o professor traz para a gente, exatamente essas questões, né, a Enquanto eu escola. fui falando, Agnes, inclusive algumas das meninas foram colocando esses termos mesmo que você falou aí, né? Interterritorialidade, também soube falar, interculturalidade, algumas coisas ali que a gente vê na teoria, quando a gente está estudando, mas é por isso que quando a gente conversou, né? Eu tinha pensado nisso, né? Porque já vai ter bastante gente durante a semana falando sobre o Paulo Freire, especificamente, né? Essa figura maravilhosa. E aí eu queria dizer como que é ler o Paulo Freire e aplicar na prática, sem citar. Não precisa, você viu que não tinha nada ali falando Paulo Freire, mas era isso. É isso. É a prática, é a realidade. Trabalhar com a realidade do aluno não é essa besteirinha que fala, vai ficar nadando e vai morrer na praia. Não. Os nossos alunos aqui passam no vestibular, a gente tem aluno na Unesp, a gente tem aluno na Unicamp, a gente tem aluno na USP, no Instituto Federal, muitos, nas ETECs espalhadas por aí, muitos alunos, nas universidades particulares. Então, é um sinal de que a educação, para aquele que quer alçar voo acadêmico, ela está cumprindo o seu propósito. Né, que eu falo das diretrizes básicas da educação, né, porque quando a gente fala de educação do campo, já vi muita crítica de pessoas falando assim, fica lá ensinando a realidade, fica lá aprendendo o cara lá no universinho dele, quando sai para o mundo ele vai ficar igual, né? Mas não é isso, é muito pelo contrário. A gente vai instrumentalizar esse indivíduo, ele vai sair para o mundo, se ele quiser, mas a questão é que quando ele sai, ele tem a consciência de quem ele é, que ele tem orgulho do mundo onde ele vive, que ele queira transformar o mundo onde ele vive. Né? A autonomia, o que é a pedagogia da autonomia? A autonomia para aprender a resolver situações que precisam ser transformadas, tanto situações de aprendizagem como situações de mundo. A educação do Paulo Freire não tem essa diferenciação, né? A educação da vida. Os dois estão interligados. Então, eu gosto muito, eu gostei da pergunta que a colega fez, né? E a gente tem esse olhar para o ensino fundamental, um olhar, a gente vê esse olhar vindo, né? Mas você é doutor, você dá aula no ensino fundamental? Agnes, como eu amo o que eu faço. Você sabe, né, que quando a gente está junto, como eu falo, com prazer do que eu faço. Porque o nosso objetivo maior enquanto professor, tanto você na universidade, eu no ensino fundamental, nossos amigos espalhados aí pelo mundo, é a aprendizagem. É que a pessoa consiga tirar esse véu que tem na frente, essa lente, ampliar a visão e conseguir andar por ela mesma. Né? A nossa participação na vida do aluno é bem pequenininha. O resto da vida é que a gente precisa fazer com que ele abra os olhos para que ele enxergue o resto da vida quando você não estiver lá para responder para ele. Né? Que eles tenham essa mente aguçada, essa capacidade de aprender. Então, acho que é um pouco isso, Paulo Freire. Sempre.
Legal. E, e aí, Reginaldo, eu acho que tem várias questões, né, que a gente vai talvez dando um pouco de curiosidade, né, para poder entender um pouco mais em relação à própria organização, né, curricular, a própria proposta pedagógica. Você menciona, né, a questão do projeto político-pedagógico. Acho que legal quando você traz os fundamentos, né, os componentes fundamentais. Eu fui aqui, tô olhando aqui um bloco de notas que eu fui escrevendo conforme você foi falando, né, componentes fundamentais da escola do campo. Acho que tem muita coisa, né, que dá para a gente. O direito é nosso, mas o dever é do Estado, né? Eu acho que você Uhum, traz essa discussão também, que por vezes, historicamente, né, ela foi utilizada, né? Eu acho que isso que o Reginaldo fala, pessoal, em vários momentos, assim, ó, a escola não está pensando em um conteúdo que seja adequado, né, àquela realidade, com o objetivo de fixar o homem no campo e com uma perspectiva limitadora, né? Não. A ideia é de fato, ensinar, né, todos os conteúdos universais, conteúdos historicamente acumulados, né, mas dessa forma e com essa perspectiva, né, e uma perspectiva que não se distancia de uma perspectiva política, né, sem dúvida alguma, como o Reginaldo, as próprias fotos, né, mostram as crianças lá, né, mas historicamente esse argumento foi utilizado, inclusive, para desprestigiar, né, e inclusive para colocar em xeque mesmo, colocar em dúvida uma proposta pedagogicamente, né, uma proposta adequada à educação do campo. Então, e aí tem muita biografia, né, tem vários teóricos que vão debater, né, essas questões, que eu acho que a gente não precisa nem voltar a mencionar, mas é um pouco, assim, várias coisas, mas talvez assim, Reginaldo, desafios, quais são para você hoje, né? Eu acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, acho que é bom mencionar, pessoal, que a escola que o Reginaldo trabalha é uma escola referência, né? Infelizmente, não são todas as escolas do campo, né, ou escolas do campo, que tem essa estrutura, né, que tem, né, toda essa história, inclusive, de êxito, que a escola do Reginaldo, que a escola que o Reginaldo trabalha tem, né? É uma escola exitosa, né? Agora, quando a gente pensa assim, Reginaldo, nesses desafios, né, pensando nesse atual desgoverno, mas também pensando desde a década lá de 1990, que a gente vê esse movimento de defesa para uma educação do campo, né? Quais são os principais desafios? Como você pensar nessa perspectiva de educação do campo, como que você pensa e analisa, sabe, essas questões? Eu apresentaria uma questão mais nesse sentido e reiterar uhum. mesmo os elogios e agradecimentos à sua fala, viu? Querida Agnes, sobre a questão da minha escola ter mais estrutura, ela não muda. Isso é um fato, né? Tem escolas de acampamento, tem escola. A gente já herdou uma escola que vem de 1900. Então, claro que você tem, né? Mas não muda o principal, que é aquilo: a escola como um espaço onde eu vou mergulhar dentro da realidade da onde ela está inserida. Então, se ela é de um acampamento, as demandas são para conquistar a terra, porque quem está acampado ainda não conquistou a terra, né? Ele está acampado ali, esperando uma situação provisória para ir para um assentamento. Então, a realidade é aquela. Mas a gente volta lá, os conteúdos são os mesmos, né? Matemática, português, história e geografia. A dinâmica histórica daquele indivíduo, daquele aluno, naquele momento, é de acampado. Então, você entende? Num outro assentamento, onde eu fui em assentamento que eles tinham, eu fui conhecer um assentamento em Santa Catarina, em Abelardo Luz. Nossa, que maravilha, gente, que maravilha. Eles têm até um Instituto Federal dentro do assentamento. Eles têm uma cooperativa de leite, os alunos, sabe? É uma coisa maravilhosa. Então, é aquilo que eu te falei, né? É o Brasil, é continental. São diferentes experiências. O que não muda quando você for pensar em escola do campo? Independente da realidade, esses pressupostos, essa prática pedagógica de imersão na realidade, ela tem que existir.
para coletar os dados, trazer para cá e fazer com que a escola tenha significado. Aprender matemática, aprender ciência, aprender geografia, sim. Mas eu partindo de um lugar onde eu sei quem eu sou, principalmente que eu sei as dinâmicas contraditórias que envolvem minha existência. Eu acho que isso é interessante. A Escola do Campo sempre traz isso, sempre a luta, porque ninguém ganhou o sítio, ninguém comprou uma fazenda, foi tudo conquistado por luta social. Muitos dos meus amigos se machucaram, perderam vida, já morreram dentro dessa questão de conquistar a terra. Então isso a escola tem que valorizar, para quando o cara colocar o pé no chão, ele tirar o chinelo e pôr o pé no chão, ele saber a terra que ele está pisando, o valor não comercial dela, mas o valor histórico, o valor de luta que ela tem. Depois que pegou isso, você pode ser engenheiro, advogado, médico, o que você quiser, porque você jamais vai tirar o pé da terra. Eu acho que é um pouco essa ideia, e da terra, não no sentido de estar ali, a gente, né, discutiu bastante ruralismo pedagógico, né? Não é questão de estar ali na terra sendo um serviçal do agronegócio, um serviçal da ideologia dominante, mostrando, né, que justamente reforça esse espaço, porque você não vê, o dono, se você pegar o gibi do Chico Bento, mesmo lá, o gibi do Chico Bento, que é o mais clássico, o dono, o filho do fazendeiro, ele chega de carro, eu não lembro o nome dele agora, ele tem um topetezinho, assim, que é o Riquinho. É diferente, o universo, né, desse filho do fazendeiro não é no espaço rural. Quando vai para o espaço rural é para andar de cavalo, é como um lazer. Né? Não é desse universo que eu quero mostrar essas contradições, eu estou falando do universo do filho do agricultor. Então, e aí, nesse sentido, não muda muito a questão da estrutura, embora eu reconheça, assim, que estamos no caminho. Desafio nosso é trazer o ensino fundamental para cá. Nós estávamos já em processo o ensino médio, para cá. Nós estávamos em discussão, querendo envolver o Instituto Federal. Aqui nós temos o Instituto Federal de São Paulo, aqui em Araraquara, com cursos maravilhosos. E a ideia era que aqui fosse um polo do Instituto. Né, inclusive utilizando, aí já pensando no Casarão também como ali um centro desse colégio agrícola. Né? Então são sonhos, eles deram uma murchadinha a partir de 2016, né? Mas eu sou um dos que acredita que vai passar essa nuvem, essa coiseira, e a gente vai conseguir executar esses sonhos no sentido das parcerias. Né? Porque aqui, no caso, precisaria da parceria com o governo do estado ou com o governo federal. O município não tem ensino médio, mas é um sonho a gente estender a proposta de educação do campo até o ensino médio. Isso seria um processo maravilhoso. Um outro desafio que eu me proponho para finalizar era fazer uma intersecção, Agnes, com as escolas urbanas, no sentido de desmistificar o olhar do cidadão urbano com relação à alimentação. A gente estimula, por um lado, aqui pelo nosso lado, a gente estimula a agricultura orgânica, a agricultura natural, e por um outro lado, na cidade, deve ser estimulado a educação do olhar do consumidor. A gente tem que entender a diferença de uma banana orgânica para uma banana que foi feito dentro de um processo de amadurecimento rápido, cheio de processo eles chamam de defensivo agrícola, mas não defende nada, né, porque ataca o nosso corpo, cheio de essa coisa, né, que a gente come, tudo que a gente come está esse processo acelerado de produção. E a gente parar um pouquinho e conseguir educar o olhar do urbano para quando for, se ele vê que aquela banana está pintadinha e ela veio da agricultura familiar, ele tem que preferir aquela, porque aquela outra grandona desse tamanho e lisa, sem nenhum pontinho, tem alguma coisa errada com aquela banana. Ela só é bonita aos olhos, mas ali muito pouco de banana tem, porque o processo foi acelerado. Você entende? E aí, quando você come uma fruta produzida diretamente da roça, né, sem nenhum agrotóxico, e uma fruta que veio de um processo de amadurecimento, processo de criação cheio de pulverizante para as pragas, você percebe o gosto. Uma parece que é de verdade, e a outra parece que não tem gosto isso. Né? Então, esse olhar também, porque aí está ajudando a agricultura familiar, está ajudando a reforma agrária. Quando a cidade, em vez de preferir comprar dos grandes
distribuidores, procure saber onde estão os produtores rurais da sua cidade, né? Onde são as feiras, e se não tem, vamos estimular isso, para que haja esses espaços de que o produtor, o pequeno produtor, o produtor familiar, aquele que produz comida, possa fazer com que a comida chegue na sua mesa. Acho que isso é um dos desafios agora que eu estou me propondo, além de mexer com arquivo, com papel e arquivo, Agnes, é esse desafio da questão, porque não adianta só a gente falar de produção orgânica, a gente tem que ter escoamento, né, de produção agro, que não seja industrializada, que não seja dentro de fertilizantes agrícolas. Aquele que vai comprar lá na cidade, ele também tem que entender a importância, a necessidade de se valorizar e se consumir os produtos desse trabalhador rural, da pequena propriedade. E essa banana, às vezes, ela vem um pouco menor, ela vem pintadinha, né? Ela vem com um defeitinho. Mas eu costumo dizer assim, que se nem o bicho quis, foge, hein? Né? Legal. Sim, Reginaldo, eu acho que a ideia é assim, lá a coisa da escola, né? Que você faz parte. A ideia é destacar que é uma escola exitosa por vários motivos, mas inclusive pelo fato dela continuar existindo, né? Sim, quando a gente pega os sim, documentos sim. que apontam que nos últimos 10 anos, 24 mil escolas do campo tiveram suas portas fechadas, né, e a escola que você, né, atua continua ainda funcionando, eu acho que é mais nesse sentido também, né, de Sim, sim, destacar que se sim, trata de uma entendi. experiência exitosa. E aí esse projeto da alimentação, acho que é fantástico, né, Reginaldo? Acho que a conjuntura atual, né, toda essa questão que a gente viu, né, a população lá do Rio recorrendo a ossos, né? A Heloísa Erundina menciona isso na segunda, na fala dela. Infelizmente, a gente vive em um país... Olha o estado do Mato Grosso do Sul, né? Maior produtor de soja, né, do Brasil. A gente vive, infelizmente, em um país que produz commodities, né? Produz commodities para o exterior, enquanto as suas populações passam fome. Então, acho que é muito legal esse projeto, muito legal. Do ponto de vista da educação do campo, nós estamos esfacelados do ponto de vista nacional, né? Foi exterminada a secretaria, a SECAG, que hospedava os programas, os projetos de educação do campo. O PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, foi extinto. Gente, o desmonte, do ponto de vista institucional, o desmonte, né? Os nossos jovens fazendo a universidade naquela proposta que o pessoal daqui fez, que era a pedagogia da terra, né? Onde a Unicamp, a Unesp, as universidades se abriam para receber os alunos da reforma agrária dentro de uma proposta alternada, né? Isso era maravilhoso. Eu tenho várias amigas que agora estão concluindo doutorado, ou que fizeram mestrado, e que vieram desse programa, e que foi extinto. É lamentável, Agnes, é lamentável. Eu quero terminar minha fala do ponto de vista de sonho. Quero muito mais do que falar da desgraceira geral, eu quero plantar sonhos. É possível. E a prova disso é que as escolas do campo que sobreviveram só sobreviveram por conta de resistência. Resistência dos pais, resistência dos professores, resistência dos gestores. Então, a ideia é essa, né? Incorporar aí esses ensinamentos do Paulo Freire nesse momento difícil e vamos reconstruir. Nos lugares onde foi esfacelado, a gente vai reconstruir, essa nuvem vai passar, né? Na prática, os professores estão dando conta. Em todos os lugares, no urbano, no rural, os professores estão sobrecarregados, embora na mídia sejam chamados de vagabundos o tempo inteiro, sejam, né, os direitos sendo suprimidos o tempo inteiro, mas a gente está resistindo, a gente está produzindo educação de qualidade, sim. Então, que isso seja, né, que essa minha fala, esse encontro nosso, sirva de sementinha de sonho, né? Vamos plantar um girassolzinho dentro de nós aí, e vamos em busca do sol, vamos em busca de vida plena, em busca de soberania alimentar, em busca de dignidade, em busca de direitos. Eu agradeço o convite imensamente, viu, Agnes? Fico, assim, muito feliz quando você me convidou, não me senti digno à altura,
Mas falei, vamos fazer uma contribuiçãozinha, não é uma aula teórica, mas mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui, plantar a sementinha do sonho. Obrigada, Reginaldo. Sem dúvida alguma, do lado de cá, a terra foi arada, tá? E a semente, sem dúvida alguma, foi plantada. Resistir sempre. Joyce está falando no bate-papo aí. Resistir sempre. É isso, é isso. É isso. Nós, das periferias, não importa se é no urbano, se é no rural, né? É um processo de reconstrução. Principalmente quem está mexendo aí com educação, é reconstrução. Reconstruir o que foi destruído. Legal. Bom, pessoal, então a gente reitera, né, os nossos agradecimentos ao professor Reginaldo por essa preciosa contribuição ao nosso evento. Vou aqui encerrar, encerrando aqui a gravação, interrompendo a gravação. Obrigada mais uma vez, professor. Eu que agradeço, Agnes.